Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu estou muito feliz que você aceitou o meu convite, que você está aqui hoje. Eu sou o Padre Leonardo, para quem não me conhece, trabalho já há 6 anos aqui nas redes sociais, evangelizando, catequizando o povo de Deus. E nós vamos falar hoje sobre uma das tentações que mais afastam de Deus, os escrúpulos. Mas afinal de contas, o que são os escrúpulos? O que são os escrúpulos de consciência? Bom, os escrúpulos são um problema na nossa consciência, um problema espiritual muito grave, que aquele que tem esse problema acaba duvidando da misericórdia divina. Vou já explicar. Ele acaba pensando que tudo é pecado e tudo é pecado grave. Nas mínimas coisas lhe incomoda e ele acha que está ofendendo gravemente a Deus. Veja bem, eu vou falar algumas características que talvez você se identifique. Você é daquelas pessoas que reza, mas se distrai sempre e acha que a sua oração nunca agrada a Deus? Ou você é aquela pessoa que vai confessar ou tem medo de confessar porque acha que a sua confissão não vale, você não lembra de tudo, você não sabe contar ao padre, você não explica direito, o padre não entende? Ou você acha que nunca é digna de comungar, porque você sempre cometeu aquele pecado, aquele mau pensamento, aquela palavra, e você nunca está digno de comungar? Se você pudesse, confessaria todos os dias. Em alguns casos, mesmo após a confissão, a pessoa ainda fica sem paz. Pois bem, esses são alguns sintomas dos escrúpulos de consciência. É um defeito da nossa consciência em não enxergar a diferença entre o pecado leve, as imperfeições, e o pecado mortal. Mas calma que isso não é um problema só seu. E se eu lhe disser que muitos santos tiveram também esse problema? Exatamente, vou citar aqui alguns que eu posso lembrar. Santo Inácio de Loyola, o grande Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas. Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Faustina. E eu posso aqui citar muitos santos. Mas por que os santos tiveram esse problema? Então quer dizer que é um pecado ser escrupuloso? Quer dizer que ser escrupuloso é algo que faz a pessoa ser santa? Então se os santos têm, eu tenho que ter também? Não. Os escrúpulos de consciência são um problema grave, como eu falei no início. É uma tentação, um grande erro que pode lhe afastar de Deus. Esses santos que eu citei para você e tantos outros sofreram terrivelmente com os escrúpulos. Um tormento que os castigou, que os fez sofrer muito, inclusive que os levou a quase desistir da vida. Sim, exatamente. Santo Inácio de Loyola foi tão atingido pelos escrúpulos, por exemplo, que, pasmem, chegou um momento que ele não queria mais viver. Ele queria até tirar a própria vida. Então, os santos lutaram muito e com a ajuda dos seus diretores espirituais e da graça de Deus, eles conseguiram sair dos escrúpulos. Mas veja, isso não é apenas um mérito dos santos. Isso também pode ser realizado por você. Sim, se você sofre de escrúpulos, se você sofre algum desses sintomas que eu falei, você também pode ser livre dos escrúpulos e eu vou lhe explicar como isso se faz aqui no vídeo de hoje. Olha, eu não digo isso somente por uma convicção pessoal, só porque eu acho que eu posso. Não, porque eu tenho inúmeros testemunhos de seguidores meus no YouTube, no Instagram, nas redes sociais e também de alunos meus que tiveram a sua vida verdadeiramente transformada, que sofriam muito com os escrúpulos e que foram curados dos escrúpulos. Portanto, não é apenas uma teoria que eu estudei no livro, mas eu vi isto acontecer na prática. E eu tenho inúmeros testemunhos de pessoas, não só no passado, mas que, pelo meu trabalho, pela minha evangelização, conseguiram, com esse ensinamento, serem libertas dos escrúpulos. Isso me deixa muito feliz, isso me anima muito, porque veja, quando eu comecei, 6 anos atrás, esse trabalho aqui na internet, comecei sem nenhuma pretensão, não tinha nem pretensão de ter muita gente me seguindo, etc. Hoje temos centenas de milhares de pessoas. Minha única ideia era evangelizar e responder às perguntas das pessoas, aquilo que as pessoas me perguntavam sobre a doutrina da igreja, sobre a catequese, sobre os assuntos, principalmente daquilo que eu gostava muito de falar, confissão e pecado. Então, o que é que eu fui percebendo? Isso lá por volta de 2017, que as perguntas das pessoas, as perguntas dos meus seguidores eram perguntas escrupulosas, eram coisas que não faziam sentido. Me perguntavam se era um pecado grave, uma coisa muito simples, ou se podia comungar por um defeitozinho que a pessoa tinha. Então a pessoa tinha dúvidas se a confissão valia, ou estava sempre triste porque achava que a sua oração
não servia diante de Deus, a pessoa não conseguia rezar, não estava nunca satisfeita consigo mesma. E estas perguntas, estas provocações, vamos falar assim, dos meus primeiros seguidores, me fizeram aprofundar este assunto. Então comecei a fazer mais vídeos, dar mais formações, fazer lives, fazer aprofundamentos sobre esse assunto por causa da necessidade de muitos de vocês que tinham em ter essas respostas respondidas. Mas agora eu queria lhe contar uma história que vem de muito tempo, antes mesmo de eu começar esse trabalho na internet, na verdade, antes da internet existir. Uma história da minha própria vida. Eu também, na minha juventude, na minha adolescência, ali perto de entrar para o seminário, eu também sofri de escrúpulos. Então, quando eu falo de escrúpulos, eu não falo de algo muito raro, de algo que eu nunca vi, como se fosse um cientista examinando algo muito estranho. Não, falo de algo que eu próprio vivi na minha adolescência, na minha juventude. Por que eu vivi isso? Porque isso acontece muito e talvez seja o seu caso. Eu me aproximei mais de Deus, comecei a descobrir minha vocação e comecei a descobrir, acima de tudo, um desejo pela santidade. E é nesse momento, quando a gente passa por um momento de transição da nossa vida, de conversão mais profunda, de volta para a igreja, quem estava afastado, ou de um desejo maior de ser santo, que, como uma tentação, os escrúpulos vêm no nosso coração, vem na nossa vida. E por que vem essa tentação? Porque o demônio sabe que já nos perdeu. Nós já não estamos no lado dele. Nós queremos seguir Jesus de forma radical. Então, os escrúpulos são uma maneira, digamos assim, da gente desanimar. O escrúpulo de consciência, achar que tudo é pecado, achar que as coisas sempre desagradam a Deus, nos causa um cansaço, um desânimo. E é exatamente isso que eu sentia pelos meus maus pensamentos, que eu achava que eram sempre pecados graves, pela minha falta de paz na oração. Eu queria ter paz, vou dormir hoje tranquilo com Deus, estou em paz, Deus me ama, Deus me perdoou, estou quites com o Senhor. E não era bem assim. Muitas vezes eu pensava, inclusive, que não iria salvar a minha alma. Eu pensava que nenhuma das minhas orações eram agradáveis a Deus, que todos os meus pensamentos, e eram muitos, e eram abundantes. E quanto mais esses maus pensamentos vinham na minha cabeça, mais eu me prendia a eles e mais eles cresciam até que eu fiquei exausto, fiquei muito cansado espiritualmente. Não, eu não senti vontade de desistir de Jesus nem da igreja, mas eu sinceramente não tinha ânimo, não tinha força, não tinha alegria. Até que, conversando muitas e muitas vezes com bons e sábios sacerdotes na confissão ou em direção espiritual, eles foram me reorientando, foram me indicando o caminho correto, foram mostrando para mim como funciona a consciência, foram mostrando para mim como funciona a nossa cabeça com esses maus pensamentos, que nem sempre são pecados graves, às vezes nem sequer são pecados. Então, com a ajuda externa dos sacerdotes, os confessores, diretores espirituais, bons sacerdotes que eu tive a graça de encontrar, homens verdadeiramente santos, inclusive já faleceram, eu pude me libertar dos escrúpulos. Mas eu tenho certeza absoluta que por minhas próprias forças eu não conseguiria. Eu tenho certeza absoluta que sem a ajuda desses sacerdotes, sem a ajuda destas orientações muito firmes e muito sábias que eu tive, eu não sei se eu estaria aqui. Sim, não estou aqui fazendo uma coisa retórica, exagerando, porque os escrúpulos realmente paralisam a nossa vida. Paralisam de forma que nós não conseguimos dar um passo a mais para Deus. Ou ficamos apavorados, querendo dar passos que Deus não nos pede. Eu vou dar aqui um exemplo para você. Uma vez veio me visitar um casal recém-casado, uma moça e um rapaz recém-casados. E eles vieram me visitar porque me conheciam nas redes sociais e porque a moça tinha sido minha aluna, era minha aluna, ela queria vir me agradecer. Não sei por qual motivo, não sabia qual motivo, não se conhecia pessoalmente. Olha só essa história. Claro, não vou citar aqui nomes porque é algo muito íntimo, né? Então ela disse: padre, eu sofria tanto de escrúpulos, eu sofria tanto com os escrúpulos que eu achava que eu só poderia agradar a Deus se eu fosse religiosa. Mas eu namorava com o fulano, mostrando aqui o marido dela, né? Eu namorava com o fulano e era um sofrimento
porque eu achava que se eu casasse, eu não ia ser santa. Então eu fiquei nesse tormento até que eu acabei o noivado, acabei o namoro. Não, eu tenho que discernir minha vocação, porque eu não vou ser santa se eu casar. Foi aí que esta pessoa me contou. Foi aí, padre, que eu lhe encontrei. E assistindo seus vídeos, assistindo suas aulas, eu consegui entender que a santidade não é somente para freiras ou padres. Eu consegui entender a minha verdadeira vocação. Então eu vim aqui, ela estava recém-casada, não sei se era na lua de mel, mas faziam pouquíssimos dias de casada. Então eu vim aqui lhe agradecer porque o Senhor salvou o meu casamento. Isso para mim foi algo maravilhoso. Eu nunca esqueço desse testemunho, que essa pessoa veio pessoalmente, ela e o marido, me agradecer, o esposo e ela agradecer porque eu a ajudei a sair dos escrúpulos que iriam destruir uma família, destruir um casamento com uma falsa pretensão de uma vocação que não existia. Então veja bem, por que que eu comecei a me dedicar mais a isso? Por dois motivos muito simples. Primeiro, porque eu sofri de escrúpulos na minha adolescência, na minha juventude. De escrúpulos que me fizeram sofrer, de maus pensamentos terríveis, como eu falei, de uma angústia por não saber se a minha oração agradava a Deus, se a minha confissão era realmente bem feita, se as minhas comunhões eram dignas, nunca estar em paz. Então eu sofri isso e eu recebi ajuda para sair disso. Olha, não é fácil, eu vou logo dizendo para você, não é uma coisa fácil. Se fosse fácil, bastava você assistir um videozinho de 5 minutinhos e estava bem. Não, é preciso realmente que você tenha uma decisão de seguir as orientações de alguém que realmente possa lhe ajudar. E é por isso que eu decidi realizar esse trabalho. É por isso que, ao ver dos meus seguidores nas redes sociais, pessoas que sofriam de coisas exatamente como eu tinha sofrido na minha juventude, até coisas muito mais graves do que aquelas que eu tinha sofrido, depressão, toque e tantas outras coisas muito, muito difíceis, que eu resolvi ajudar. Eu senti como um chamado de Deus, como um ministério. E eu, ao ver tantos seguidores, repito, seguidores nas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook, etc., que sentiram-se livres desse tormento por causa dos meus ensinamentos, por causa dos meus vídeos, por causa dessas orientações que eu tenho para lhe dar, então isso cada vez me motiva a continuar esse trabalho. Com todo esforço, com todo sacrifício que isso compete, mas com muita alegria. Você pode me perguntar, padre, mas por que não é fácil sair dos escrúpulos? Por que eu não posso sair dos escrúpulos sozinho? Eu vou lhe explicar. Não é que você não pode, é que existem caminhos errados, que muitas pessoas trilham esses caminhos achando que estão saindo dos escrúpulos, achando que esses caminhos são a cura dos escrúpulos e, na verdade, são uma armadilha. E esta armadilha os prende ainda mais nos escrúpulos. Eu vou falar para você somente três erros muito comuns que muita gente faz achando que vai curar os seus escrúpulos. Primeiro erro, fazer confissões longas e detalhadas. Muitas pessoas pensam que vão conseguir ser curados, libertos dos escrúpulos, se eu finalmente disser para o padre tudo que tem dentro do meu coração. Se eu conseguir lembrar todos os meus pecados, se eu conseguir explicar para ele, então assim, se eu disser todos os pecados da minha vida, eu vou ficar curado dos escrúpulos. Inclusive isso tem um nome, chama-se confissão geral. Santo Inácio de Loyola, que eu falei no começo aqui do vídeo, fala de modo muito claro isso nos exercícios espirituais. Quem sofre de escrúpulo não pode fazer confissão geral. É proibido fazer confissão geral, porque a confissão geral, na verdade, agrava os escrúpulos, torna os escrúpulos mais profundos. Você entra numa espiral infinita, no looping, como se diz, e você não consegue sair, porque a confissão perfeita não vai existir. Segunda coisa que muitas pessoas fazem achando que é a cura dos escrúpulos e que buscam desesperadamente isso, e quanto mais entram nesse caminho, mais se afundam. Comprar livros e mais livros, ler textos e mais textos sobre moral católica.
eu vou aprender finalmente o que é que não é pecado, o que é pecado, o que é grave, o que é mortal, venial. Então vou ler aqui esse livro que eu vi na livraria tal, esse outro livro aqui que fala dos 10 mandamentos, esse outro livro aqui que fala de moral católica, teologia moral de santo tal, teologia moral de santo tal. Eu entendo a boa intenção de quem faz confissões gerais ou de quem busca estudar teologia moral, mas me escute. Preste atenção, o que eu estou falando é a mais pura verdade. Quanto mais você pesquisa, você mais piora dos escrúpulos. Você piora a sua situação, porque o problema não está em você matar uma lista de coisas. Isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado, isso não é pecado. O problema não está nisso, o problema está na sua consciência. Você tem que curar a sua consciência. Não é uma questão de conhecimento da moral. Não é uma questão de memória, eu vou colocar todos os pecados que eu lembro na vida e agora eu estou livre. Não, é consertar o funcionamento da sua consciência. E o terceiro erro, talvez esse seja o mais grave de todos, aliás, eu nem sei qual dos três é o mais grave, mas talvez esse seja um dos mais comuns, é buscar ajuda com as pessoas erradas. Exatamente. Ver vídeos na internet, buscar conselhos que até podem ter boa vontade, mas pioram os escrúpulos. Vejam bem, preste bem atenção. Um conselho mal dado, um conselho errado, pode levar uma pessoa para um caminho de escrúpulos tão profundo que quase não terá volta. Exatamente porque, como diz, vou citar aqui um filósofo, Aristóteles, um pequeno erro no começo é grande no fim. Então, eu erro a rota por um pouco, por um conselho errado que alguém me dá, eu vou parar em outro lugar, totalmente diferente. Eu vou continuar me enrolando, me enroscando ainda mais. Então você precisa, na verdade, não são confissões gerais, perfeitas e profundas, nem ler muitos livros, gastar dinheiro com livros ou perder muito tempo lendo livros. E veja bem, eu não estou aqui sendo contrário aos livros. Olha só, que estou no meio de uma biblioteca. Quem sou eu para falar que eu sou contrário aos livros? Estou dizendo para você que a leitura de teologia moral, a leitura de ensinamentos, muitas vezes de livros que vão te deixar ainda mais escrupuloso. Já aconteceu com você de você pegar um livro, até um livro bom, um livro espiritual, e você ficar ainda mais escrupuloso? Verdade. Ou seguir conselhos de pessoas que podem até ter boa vontade, mas não podem de fato lhe ajudar. Seja porque não tem experiência ou porque não tem conhecimento. É preciso ter experiência de vida, é preciso ter conhecimento, esse sim, de teologia moral, de catecismo, etc., para poder orientar uma pessoa, entendeu? Então, o que muita gente faz é justamente ir por esses caminhos errados que, infelizmente, fazem perder-se ainda mais. E agora você deve estar se perguntando ou querendo me perguntar: ok, padre, então qual é o caminho correto? Como é que eu me livro dos meus escrúpulos? Veja, esse vai ser o assunto da próxima aula, onde nós vamos aprofundar isso. Por isso, não perca, ative aí as notificações. Se você não se inscreveu na nossa semana, na nossa jornada, se inscreva, ainda dá tempo para eu poder lhe lembrar da próxima aula. Mas veja bem, o caminho correto, o caminho que realmente cura os escrúpulos, é você curar a sua consciência. Veja bem, a consciência é a voz de Deus que nos fala o bem que devemos fazer e o mal que devemos evitar. É claro que depois do pecado original, a consciência humana da nossa alma, ela ficou debilitada, ficou fraca, ficou suscetível ao erro. Embora todos nós, todos os seres humanos, tenhamos uma consciência, nem sempre esta consciência ela é correta. Então existem 3 tipos de consciência, só lhe adiantando aqui rapidinho. Existe aquela consciência relaxada, ou seja, aquela pessoa que não considera o pecado. Todas as suas ações, o que ela faz, ela não está nem aí para Deus, não está nem aí para pecar, e vida que segue. Talvez tenha sido o seu caso no passado. Talvez você tenha se afastado da igreja, talvez você tenha tido uma vida muito errada, longe de Deus, e aí você se converteu. E aí, no desejo forte de fazer a vontade de Deus, você passou para o exagero oposto. Enquanto antes você achava que nada era pecado, agora você acha que tudo é pecado. E você não consegue perceber exatamente onde está a gravidade ou a atenuância das coisas, das suas ações, dos seus pensamentos, das suas palavras. Você não sabe
como agradar a Deus. Em uma palavra, o escrúpulo tira a paz do coração da pessoa. Então, o caminho correto não é estudar teologia, descobrir todas as nuances do pecado, etc, etc, saber tudo decorado. Não, porque isso não é possível. O caminho correto é você realmente ter uma consciência reta. E é isso que eu vou falar na próxima aula. Como ter uma consciência reta, que saiba discernir entre o pecado grave e o pecado leve, saiba discernir como fazer a vontade de Deus na sua vida e assim se livre desta tentação terrível que nos afasta de Deus, que são os escrúpulos. Mas eu vou precisar de você agora. Atenção, vou precisar de você nesse momento. Coloque aqui nos comentários a sua pergunta. Vai me ajudar muito a eu poder lhe responder nas próximas aulas, tá bom? Então, coloque aqui nos comentários o que você achou dessa aula e qual é a sua pergunta. O que realmente você acha que pode ser a minha resposta para você no seu problema de escrúpulos, tá bom? Então, vou fazer o máximo de esforço para ler todas as perguntas, inclusive vou responder algumas aqui mesmo nos comentários, mas eu preciso e eu peço que você faça isso, tá bom? Então deixa aí o seu joinha se você gostou dessa primeira aula, que foi uma introdução muito importante, e nós vamos aprofundar na próxima aula sobre como ter uma consciência reta.